Então, eu vou acompanhar vocês, tá, gente, nesse curso. Nós iremos ter 4 encontros, serão 2 teóricos e 2 presenciais, onde a gente vai aplicar tudo aquilo que nós discutimos aqui na plataforma, tá? Os 2 primeiros vão ser apenas teoria, à distância, e os 2 últimos apenas a parte prática, no laboratório da escola, e eu também vou conseguir a ambulância do Hospital do Rim, para vocês terem um pouquinho de base de suporte avançado de vida, tá? Porque o foco do curso dos senhores é apenas suporte básico de vida. O que seria esse suporte básico? Vocês estão andando plenamente no meio da rua, alguém passa mal, tem alguma descompensação e vocês estarão aptos a ajudar. Isso é suporte básico de vida. Não precisa de muitos equipamentos, de muitos recursos, apenas da técnica dos senhores. Porém, como vocês serão, acredito que todos aqui serão técnicos em enfermagem, alguns são um pouquinho mais próximos, outros vão demorar um pouquinho mais. O importante é que vocês saibam também suporte avançado de vida, que apesar de não ser o foco do curso, nós vamos ter um tempinho e dá para me discutir isso com vocês também, tá? Eu vou pedir para o hospital mandar uma ambulância lá para o CTA, que é para a gente conseguir discutir toda a questão de drogas e pelo menos transporte desses pacientes um pouquinho mais graves. Vamos lá. Eu separei para vocês, meninos, o material já apareceu para todo mundo? Todo mundo conseguindo visualizar esse material? Ah, perfeito. Eu vou enviar ele para vocês, tá? Vocês não precisam se preocupar. Eu ia enviar ontem, porém, como o professor Gil falou, eu estou muito na assistência agora, tá? Uma das minhas especializações é clínica médica cirúrgica, com foco em urgências clínicas. Então, ontem nós tivemos essas urgências clínicas, onde nós utilizamos basicamente aqui o suporte avançado de vida, porque nós estamos no intra-hospitalar, que também acredito que vai ser o foco de vocês, tá? Vamos começar com o suporte básico agora. E quem quiser se aprofundar, eu também estarei à disposição, tá? Para no final do curso a gente ver alguma coisinha, uma aula extra, fora da carga horária de vocês, só de suporte avançado. Vocês vão ver, ou deverão ver, a grande maioria, um pouco desses conteúdos de suporte avançado de vida na disciplina de urgência e emergência. Alguém aqui já fez essa disciplina de urgência e emergência na escola? Própria do curso de vocês? Já. Então, no curso de urgência e emergência, o professor ele vai discutir um pouquinho com vocês, tá? Mas aqui no grupo desse curso, nós temos alunos nos mais diversos níveis de conclusão do curso, né? Alguns já estão no final, outros já até concluíram e alguns ainda estão no início, tá? Então, quem preferir, quem quiser, eu também vou estar à disposição no finalzinho para dar essa aula extra, para ficar até mais claro quando vocês forem estudar o suporte avançado, tá? Mas o nosso foco aqui vai ser só o básico mesmo, tá, meninos? Nós vamos utilizar basicamente 2 apostilas, tá? A primeira apostila, onde vai ter todo o nosso conteúdo, que é do Colégio Técnico São Bento, que ele tem uma credibilidade, ele é acreditado a nível nacional e serve como referência para muitas escolas técnicas, tá? Quando vocês verem as referências, vocês vão ver que eles utilizam até protocolos clínicos de manejo de urgências, de manejo de emergência da American Heart Association, que é basicamente a instituição internacional que rege todos os protocolos de reanimação cardiopulmonar, que é o principal do primeiro socorros, né? Você fazer uma boa RCP, você fazer uma boa reanimação, uma boa ventilação quando o nosso indivíduo, aqui eu não posso chamar de paciente porque não vai estar dentro do hospital,
tem uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, até isso como referência eles utilizam. Então, eu utilizei o material deles, tá? Eu vou enviar essa apostila aqui para vocês ao final da nossa primeira aula, onde vocês vão poder revisar o que nós vimos hoje e também vocês vão poder ter uma noção do que nós iremos ver na próxima aula, tá? Como eu disse para vocês, hoje nós vamos ver a parte de introdução, a parte de legislação, que é um pouquinho chata, mas vocês têm que ter ciência até onde vocês podem ir com esse curso de primeiros socorros e quais são as obrigações que vão recair sobre vocês, tá? Que depois, a partir do momento que vocês fazem um treinamento desse, vocês também vão ter algumas obrigações a nível social, tá? Podendo ser até penalizado caso vocês não cumpram essas obrigações. Então, tudo isso tem que ficar claro logo no primeiro momento. No segundo momento, que vai ser na nossa próxima aula, aí sim, aí a gente começa a discutir técnica, situações e técnicas, tá? O que abrange essa primeira apostila? Primeiro, toda a parte introdutória, os aspectos legais, as fases, os sinais vitais e diagnósticos que a gente utiliza, né? Vocês têm técnicas básicas na graduação de vocês, durante o curso de vocês, onde os professores ensinam aferição de sinais vitais, mas obviamente que dependendo da situação e do local, nós não teremos a possibilidade de verificar todos, né? Mas pelo menos uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória que não requer instrumentos, apenas treinamento do próprio profissional, nós vamos conseguir fazer nessas cenas, tá? Mas tipo uma pressão arterial, uma saturação de oxigênio, eu já iria precisar de equipamentos. Então isso já não envolve mais o suporte básico, um acidente automobilístico, por exemplo, na zona rural. Vocês não vão conseguir fazer tudo isso, tá? Então a gente vai discutir o geralzão desses sinais vitais e desses diagnósticos. Além disso, uma pessoa quando ela sofre acidente, meninos, elas não se acidentam dentro do hospital. Porque seria muito fácil eu manejar um paciente que tem uma intercorrência dentro de um hospital. Porque no hospital eu tenho todas as drogas, todos os equipamentos e os profissionais treinados unicamente para isso. Agora, numa situação extra-hospitalar, no meio da rua, eu não vou ter como fazer isso. Tá? Então, eu tenho que fazer necessariamente a remoção desse acidentado. Novamente, eu não posso dizer que é paciente porque ele não está no hospital, mas ele sofreu um acidente. Então, eu posso me referir a esse indivíduo como um acidentado. Eu vou demonstrar na prática para vocês como que a gente faz imobilização dessas pessoas, imobilização de fratura, imobilização de cervical, tá? E a remoção desses pacientes, tanto de uma zona de perigo, quanto para o hospital dentro de uma ambulância, tá? Como eu já havia discutido e explicado para vocês anteriormente, tá? Outra coisa bem interessante que os senhores também irão ver no nosso curso, senhores, é sobre o manejo de hemorragias. Saber o que fazer quando um acidentado, um indivíduo, possui quebra de barreira, quebra de integridade da pele e tem uma hemorragia externa. De todos os níveis, uma hemorragia leve até uma mais acentuada, tá? O que vocês podem fazer em cada situação até que o socorro chegue ou até que vocês consigam levar esse indivíduo ao hospital, tá? Eu vou falar com vocês também um pouquinho sobre hemorragia interna, mas na parte de identificação, porque por ser interno não vai ter muito o que vocês fazerem, tá? Mas vocês vão conseguir ao menos ligar para o SAMU e indicar que aquele paciente, que aquele acidentado, ele está tendo uma hemorragia interna, tá? Mas o nosso foco aqui vai ser as externas. Tranquilo até aqui, meninos? Eu estou falando muito rápido, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Tá dando para entender? Perfeito.
É porque comumente eu sempre estou atendendo emergências clínicas, eu acabo me empolgando, tá? Começo a falar bastante rápido, mas vocês podem me interromper ou pedir para eu me repetir, tá? Sem problema nenhum, não tenho problema com isso não, tá? Além das hemorragias, nós vamos tratar um pouquinho sobre queimaduras, tá? De primeiro, segundo e terceiro grau, e algumas literaturas consideram até um quarto grau. O que eu posso fazer em cada uma dessas situações, tá? Porque um tratamento precoce de uma queimadura significa uma sobrevida para esse acidentado, se for uma queimadura de grande extensão, ou uma queimadura um pouquinho mais grave, de terceiro ou quarto grau, ou até mesmo uma melhor estética dessa pele. Se eu conseguir manejar ela o mais precocemente possível, até mesmo antes mesmo de chegar no hospital, eu já vou ter uma estética de cicatrização um pouquinho melhor, tá? Então aqui eu tenho que explicar para vocês o que é essas queimaduras, vocês olharem e já saberem identificar de qual grau de queimadura vocês vão estar lidando e o que vocês podem fazer ou não. Aqui nós vamos retirar alguns tabus que é um pouquinho complicado, mas vai dar certo, tá? Porque aqui nós tratamos apenas de ciência e muitas coisas são achismos ou até mesmo de cultura popular, que as pessoas colocam das coisas mais absurdas que vocês possam imaginar em cima dessas queimaduras, tá? Desde creme dental até mesmo café. Tá? Daí eu vou explicar para vocês o que de fato pode ser colocado numa queimadura dessa e o que de fato vocês podem fazer até que esse queimado chegue no hospital para um tratamento mais adequado. Tá? Existem estruturas ou hospitais de referência só para tratamento de queimados, mas enquanto ele não chega lá, o socorrista vai ter que ser o responsável. E o socorrista aqui, no caso, na cena, serão vocês mesmos, tá, meninos? Então vocês vão ter que ter uma base também de manejo de queimadura. O nosso estado, ele não tem um hospital apenas para tratamentos de queimados, como tem nos grandes centros, tá? Mas nós temos setores de queimados. Por exemplo, no pronto-socorro nós temos um setor que só trata de pacientes com queimadura, tá? Seja ela queimadura térmica, queimadura química advindo de algum componente químico ou até mesmo queimadura elétrica, aqueles choques que o pessoal leva e costuma gerar queimadura, tá? Nós não temos um hospital para isso, mas nós temos um setor, tá? Então até ele chegar nesse setor será de sua responsabilidade. Só um minutinho que tem algum colega querendo entrar. Pronto. Vamos lá dar sequência. Então aqui você já tem noção que nós vamos ver remoção, hemorragia, queimadura, um pouquinho de insolação, tá? Que é o básico, principalmente na nossa região, que o sol ele é bem mais quente, né, do que se considerado a outras, então muitas pessoas têm essas insolações. Para vocês não confundirem insolação com aquelas queimaduras de primeiro grau, tá? Aquelas queimaduras solares, então vocês vão aprender a diferenciar elas também. Como que se faz uma internação desses pacientes, né? Porque a gente não pode simplesmente jogar dentro do hospital de qualquer maneira, tem todo um fluxo que deve ser seguido, e eu vou mostrar para vocês também esse fluxo. E outras situações que os senhores também vão ter que lidar, tá? Como vocês perceberam, são muitas situações, tá? Mas não se desespere que tudo vai dar certo, tá? Tudo no finalzinho vocês vão conseguir saber o básico de ver a situação, fazer uma avaliação rápida dela e agir até que o socorro chegue, tá? Nós vamos ver um pouquinho também sobre desmaio, o que fazer com a pessoa quando ela tem uma hipotensão, uma queda de pressão arterial ou quando ela chega a desmaiar. O que a gente faz quando a pessoa entra em estado de choque? Aqui eu não estou me referindo a parte psicológica da pessoa, tá? Eu estou me referindo a choque mesmo que o organismo ele faz. Quando ele perde muito volume, ele tem um choque hipovolêmico devido à falta de volume. Por exemplo, a pessoa teve uma hemorragia grande, ela vai chocar. Na frente de vocês ela vai entrar em convulsão.
ou desmaiar. Então você já tem que evitar o choque lá no início da hemorragia, tá? Por isso que nós vamos discutir hemorragia antes. A pessoa, ela usou algum produto, tomou alguma medicação e deu uma reação alérgica muito forte nela. Ela pode entrar no que nós chamamos de choque anafilático, que é uma reação alérgica potencialmente fatal, onde vocês vão ter que identificar que essa pessoa está com alergia e o que vocês vão poder fazer por elas até que o socorro também chegue. Tá? Então, esse é o estado de choque que vocês irão discutir. Nós vamos ver também um pouquinho sobre fratura, luxação e entorse. O que eu faço, por exemplo, num paciente, num acidentado que teve um acidente de trânsito no meio de uma BR, totalmente isolado, e o SAMU vai demorar no mínimo 40 a 60 minutos para chegar. O que vocês podem fazer com uma fratura, com uma entorse, com uma luxação? E isso eu vou mostrar para vocês também, tá? Manejo de imobilização de fraturas e também da coluna cervical. O que a gente pode fazer enquanto o socorro chega? A nossa região, nós temos muitas histórias daqueles pessoais que estão em colônias, seringais, os ribeirinhos, que às vezes demoram dias até chegar no hospital mais próximo, ou até o socorro chegar até lá. Então, muitas das vezes, quem está no local, nessas regiões afastadas, vão ser os responsáveis por fazer todo esse manejo de imobilizar a ferida, a fratura, perdão, de estancar a hemorragia, de evitar que esse paciente tenha um choque, de fazer os primeiros cuidados de uma queimadura grave. Então, em teoria, eu sempre vou defender que primeiros socorros, meninos, eu não sei se vocês concordam comigo, deveria ser ensinado nas escolas mesmo, do jeito que a gente aprende português, matemática, física, química, deveria ser ensinado primeiros socorros, porque é o básico do básico. Ou vocês acham que não, a pessoa tem que entrar no curso técnico, numa faculdade para ter essas noções? O que os senhores acham? Perfeito, a Priscila concorda. Mais alguém concorda? Perfeito. Então, gente, mas essa não é a nossa realidade, tá? Infelizmente, mas nós temos maneiras de conseguir acessar esse tipo de conteúdo, né? Que é o caso que os senhores estão fazendo agora, tá? Vamos dar prosseguimento. Nós vamos ver um pouquinho sobre traumas de crânio, tórax e coluna. Basicamente só identificar, né? Porque o manejo desses traumas a gente só vamos conseguir fazer no hospital. E isso às vezes vai requerir até grandes estruturas, um centro cirúrgico, exames mais elaborados como uma tomografia, uma ressonância magnética, exames de imagem, mas que eu consiga ao menos identificar que meu paciente está com um traumatismo craniano, que o meu acidentado está com traumatismo craniano lá no meio da rua, já para avisar o SAMU para eles virem mais rápido. Quanto mais informações que eu dar para os órgãos de assistência, que no nosso caso é o SAMU, mais rápido vai ser a regulação, melhor vai ser o direcionamento, porque eu vou mostrar para vocês também que existem os diferentes tipos de ambulância, os diferentes tipos de atendimento, e se eu dar as informações corretas, as informações mais completas possíveis, meninos, vai ser mais fácil deles conseguirem deslocar uma 01, uma 02, uma 03, tá? Que são ambulâncias que têm um suporte de estrutura e de profissional um pouquinho maior do que aquelas ambulâncias de transporte, tá? Então, para isso, vocês têm que, pelo menos, saber identificar o trauma. Vocês vão ver um pouquinho também sobre envenenamento, só um minutinho que tem algum colega querendo entrar. Um pouquinho sobre envenenamentos, tá, meninas? E principalmente com animais peçonhentos, que é típico da nossa região tropical, região amazônica. Acidentes ofídicos com cobras, escorpiões e aranhas. Tá? O que eu posso fazer? Os mais antigos dizem, e do conhecimento popular, que eles utilizavam, que os nossos avós utilizavam,
que segundo eles servem, tá? Mas tecnicamente, cientificamente, nós sabemos hoje que não serve, muito pelo contrário, ainda pode piorar o caso clínico desse acidentado, tá? Então, vocês também vão ver o que vocês vão fazer quando a pessoa é picada por uma cobra, por uma aranha ou por um escorpião, tá? Que é muito, muito, muito comum na região amazônica, aqui na região por ser tropical, né? Um pouquinho de oxigenoterapia, eu vou mostrar para vocês que vai entrar mais um suporte avançado, vai ter na ambulância os diferentes tipos de máscaras, as balas de oxigênio, onde eu vou ensinar vocês a manusearem elas também, tá, meninos? Mas lembrando que esse não vai ser o foco principal do nosso curso, que o nosso foco é o suporte básico, mas por vocês serem futuros técnicos de enfermagem, alguns até chegaram a se formar, eu vou ministrar essa parte para vocês também, tá? É até para dar uma enriquecida no nosso curso, porque se eu estivesse tratando apenas de pessoas, vamos dizer assim, não da área da saúde, civis apenas, aí sim eu teria que focar apenas em suporte básico. Mas como vocês vão ser da saúde, eu posso entrar nessa parte do suporte avançado também, tá? Nós iremos discutir muito, mas muito mesmo, meninos, sobre os princípios de reanimação para a parada respiratória, para a parada cardíaca e quando eu junto as duas, as paradas cardiorrespiratórias, tá? Que é o foco principal desse curso e o princípio básico de uma boa reanimação, tá? As famosas RCPs, reanimação cardiopulmonar. Os senhores vão aprender a fazer essas reanimações, essas compressões, essa ventilação das duas maneiras, com os bonecos do laboratório no suporte básico e também um pouquinho de intubação com oxigenoterapia no suporte avançado dentro da ambulância, tá, meninos? Quer dizer que vocês vão intubar? Não, mas vocês vão conhecer o material e vão auxiliar a equipe com a intubação. No caso, geralmente, quase sempre é o médico. Mas vamos focar muito no suporte básico. Do nada, um familiar de vocês, uma pessoa no meio da rua desmaiou e vocês viram que ela está tendo um ataque cardíaco ou teve uma parada cardiorrespiratória. Quanto mais rápido você agir, maior vai ser a chance de sobrevida desse indivíduo, tá? Então aqui nós chamamos e levamos sempre em consideração um princípio universal dos primeiros socorros que nós chamamos de minuto de ouro. O minuto de ouro é tudo aquilo que você pode e deve fazer no primeiro minuto de parada cardíaca. Aquele minuto decisivo, se a pessoa vai sobreviver ou não. Se você tiver uma boa conduta naquele minuto de ouro, muito possível essa pessoa vai sobreviver e, melhor ainda, vai sobreviver sem grandes sequelas, tá? Muitas das vezes eu não posso garantir que a minha reanimação ou que a minha técnica ou enquanto o SAMU chegue, que a pessoa sobreviva sem nenhuma sequela, porque quanto mais tempo o cérebro, o nosso encéfalo, passa sem oxigenação, os riscos de danos vão ser maiores, tá? Então vocês vão ter que tomar decisões super rápidas, decisões certas enquanto o socorro chega, tudo no único primeiro minuto, tá? Que nós chamamos de minuto de ouro. Por isso que eu tenho que focar bastante com vocês nessa parte de reanimação. E acredito que seja até o interesse de vocês nesse curso, tá? Obviamente que manejo de queimadura, de fratura, de envenenamento, de engasgo, tudo isso é de suma importância. Mas uma boa RCP e o manejo dentro de uma parada cardiorrespiratória se sobressai um pouquinho, tá, meninos? Depois nós vamos ver um pouquinho sobre engasgamento, né, que eu vou ensinar vocês a fazerem manobra de Hynet para vocês conseguirem tratar quando a pessoa está engasgada, sufocada. E aqui nós vamos fazer também as mais variáveis idades, tá? Porque manobra de Hynet ela vai variar quando o acidentado, engasgado é um adulto, uma criança ou até mesmo um recém-nascido.
tá? Daí vocês vão ver o que vocês vão fazer quando uma criança se engasga. Isso acontece muito em casa, com as mães que entram em desespero. Já vão conseguir, após esse curso, saber o que fazer até o socorro chegar. Inúmeras vezes já foi noticiado de pessoas que tiveram um atendimento rápido enquanto os bombeiros ou o SAMU chegasse, né? E essa pessoa sobreviveu, tá? E vocês vão conseguir, vão estar aptos a fazerem esse tipo de conduta também, tá, senhores? Um pouquinho também do que fazer sobre em situações de afogamento, né? Que acontece muito na nossa região, que as pessoas elas não tanto em piscinas, né? Geralmente são mais em açudes e igarapés, que nós temos bastante aqui na região, e são sempre em local distante. Então, quando a pessoa que não sabe nadar me inventa de ir para dentro da água, ou até mesmo quem sabe nadar, ocorre alguma intercorrência lá dentro, uma crise de câimbra, uma parada cardiorrespiratória, e simplesmente ela se afoga, eu não posso tornar esse afogamento um segundo acidente, tá? Porque a pessoa, naquele desespero, naquela euforia, ela acaba agarrando no socorrista e o socorrista também se afogando, tá? Então eu vou mostrar para vocês qual que é a maneira correta de vocês manejarem uma vítima de afogamento. E se vocês não souberem nadar, pedir para alguém tirar de dentro da água para vocês conseguirem manejar esse paciente, tá? Até o socorro chegar. E aqui também vai ser um bônus sobre parto de emergência, porque eu costumo dizer muito, costumava dizer, né, para os meus alunos, como eu disse para vocês, eu dei aula durante um ano no CTAC, parto natural, que não haja nenhuma entorse, nenhuma complicação, a criança vai sair de qualquer jeito, a mãe querendo ou não, o profissional querendo ou não retardar isso, não vai conseguir, né? Mas às vezes ocorre nos locais mais inusitados do mundo, dentro do carro, dentro do shopping, dentro de uma sala, no meio da colônia. Então é interessante que alguém saiba pelo menos manejar esse parto de emergência até que a gente consiga uma estrutura, um socorro, um aporte um pouquinho mais adequado no intra-hospitalar, tá? Nós cansamos de fazer parto dentro da viatura, que às vezes não dá tempo de chegar dentro do hospital, tá, meninos? Então eu vou mostrar para vocês só o que fazer caso do nada uma grávida entre no trabalho de parto na frente de vocês, não tem ninguém por perto, o que vocês podem fazer por ela até o socorro chegar, tá? São todas situações que vocês podem pensar assim, mas professor, isso realmente acontece ou é fora da nossa realidade? Meninos, tudo aqui que eu coloquei para vocês, os exemplos que eu citei para vocês, quando vocês menos esperarem vai acontecer, tá? E parece uma coisa que quando você sabe, quando você já é treinada, parece que vocês têm um imã para isso. Comumente eu vejo, professor, aconteceu assim, 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 e eu fiz tal conduta conforme o senhor explicou. Estava correto, tá? Então é só para vocês terem uma base sólida, um pouco mais sólida de conhecimento e que vocês possam agir nessas situações. Quem aqui, antes mesmo de fazer o curso, já presenciou alguma dessas situações? Um afogamento, um parto, um grande queimado, um acidente, uma fratura? Professor, por favor, repete a pergunta, é porque eu fui ali Não, no banheiro e não ouvi. tá. Eu perguntei assim, agora vocês obviamente estão fazendo o curso, né, e vão saber manejar todas essas situações que eu expliquei para vocês. Mas antes, alguém aqui já presenciou alguma dessas situações? De acidente, de afogamento, de queimadura, de fratura? Ou não? Nunca ninguém viu nada disso. Eu já vi bastante acidente, inclusive com morte, né? Só que antes eu nem sonhava em fazer parte da área da saúde. Então agora, toda vez que isso acontecer, vocês já vão ter o básico, saberem o básico do que fazer, tá? Vamos treinar bastante isso.
O colega perguntou se vamos ter algo voltado para acidente elétrico. Vamos sim, naquela parte de queimaduras que eu falei para vocês, nós vamos estudar os diferentes tipos de queimaduras e entre elas as queimaduras elétricas, tá? O que fazer num paciente que tem uma queimadura elétrica ou tem um choque elétrico de grande intensidade, tá? O choque elétrico, ele se torna um pouquinho complexo, porque primeiro eu vou ter que tirar a vítima dessa situação sem me tornar outra vítima, né? Sem pegar choque também. Segundo, que isso vai causar uma queimadura grave, então eu vou ter que fazer o manejo dessa queimadura. E terceiro, que muito provavelmente esse paciente, esse acidentado, vai ter uma parada cardiorrespiratória. Então, além disso, eu ainda vou ter que fazer reanimação cardiopulmonar. Tá? Então, na mesma situação, eu posso utilizar várias técnicas. E os acidentes elétricos são os mais clássicos, que sempre envolvem 2 ou 3 técnicas que vocês vão ter que utilizar, tá? Mas nós vamos ver sim, tá, meninos? Tá? Essa apostila eu vou enviar para vocês, tá? Assim que a gente terminar aqui, eu vou enviar para vocês já poderem ir dando toda uma lida, tá, senhores? Além dessa apostila, como eu havia dito para vocês, para ficar mais fácil ainda, tem uma segunda apostila de casos clínicos, tá? O que é a apostila de caso clínico? Onde aqui eu vou ter situações. Se eu tiver um desmaio, o que eu vou fazer? Já vai estar mais fácil aqui. Por exemplo, desmaio ou ameaça de desmaio, o que eu faço? Para vocês não terem que estudar toda a teoria, revisar tudinho, tá? Então, só nos casos clínicos vocês vão ter mais resumido e direto o que fazer, tá? Daí aqui nós temos várias situações. Uma delas é o desmaio e todas têm fotos. Tá, meninos? Essas figuras, por acaso vocês não lembrem, porque eu posso falar muito bem para vocês. Numa vítima de engasgo é interessante não. Vocês vão ter que obrigatoriamente fazer, muitas das vezes, manobra de Heimlich. Daí vocês vão ter que lembrar que diabos é manobra de Heimlich. Aqui tem na foto, tá? Para vocês conseguirem entender e associar o nome com a imagem, fora toda a parte que nós vamos treinar no laboratório, tá? As nossas aulas teóricas vão ser até leves, principalmente essa de hoje, porque é só a parte introdutória, tirar a dúvida de vocês e explicar como que nós iremos trabalhar. A nossa segunda já vai ser uma carga de conteúdo pesado, onde eu vou ter que mostrar todas essas situações para vocês. Então vai ser uma manhã toda de aula. E o resto vai ser tudo prático, meninos. Em primeiros socorros, o que importa para a gente é prática. No nível técnico, mais ainda, tá? Então vocês vão treinar até exaustão naquele laboratório, tá? Até dar cãibra no braço de tanto fazer RCP. Mas vocês vão aprender, tá? Vocês não vão sair daqui sem aprender o básico de primeiros socorros, tá, senhores? Isso eu garanto aos senhores, tá? E se vocês não aprenderem, vocês me avisem que a gente faz aulas extras fora da carga horária de vocês sem problema nenhum, tá? Então aqui nós temos a nossa segunda apostila só de situações, né? De parada cardiorrespiratória, de queimaduras, tá? E toda a parte teórica tá nessa apostila aqui que eu mostrei para vocês da escola técnica, tá? No Colégio Técnico São Bento. Eu vou enviar as duas para os senhores. Até aqui alguma dúvida? Não, tranquilo. Tá, perfeito. Vamos fazer o seguinte agora, vamos começar uma aulazinha de introdução, tá? Que aqui só foi orientações, o que nós vamos ver, até onde nós vamos ver, tá? Que pelo tempo, pela carga horária por ser curtinha, não tem como eu mostrar, tipo, tudo que fosse necessário, mas o básico de primeiros socorros vocês vão conseguir, tá, meninos? Vamos lá, aula 1 de primeiros socorros. Todo mundo está conseguindo observar? Perfeito, tá? Então vamos lá para a parte introdutória. A primeira coisa que eu quero que vocês...
O material da nossa primeira aula de introdução é do Centro Brasileiro de Cursos, tá? Da SEBRAC, que eles fazem treinamentos para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, da área da saúde é extensa. Eu estou utilizando o material deles de introdução para os senhores. Vamos lá. O primeiro princípio básico, meninos, que tem que colocar na cabeça de vocês em primeiros socorros, e que isso fique claro logo no início, é o seguinte: se você não souber o que fazer, não faça. Não inventa de ficar falando, não inventa de... Eu acho que é assim. Muito ajuda quem não atrapalha, tá? Antigamente eu falava para os meninos, gente, se vocês não sabem o que fazer, não façam, tá? Mas a regra mudou. Se vocês não sabem o que fazer, nem esteja perto, tá? Porque se você tocar, a partir do momento que você toca, você vai ter que ajudar, tá? Então, muita ajuda quem não atrapalha. Agora, com o curso, vocês vão saber o que fazer, tá? Mas se vocês não souberem fazer nada, pelo menos chamem o SAMU, tá? Porque vocês podem, colocando esse paciente, essa vítima de um lado, colocando essa vítima para o outro, muitas das vezes acabar piorando o quadro clínico dela, tá? O nosso objetivo, toda vez que eu toco numa pessoa acidentada, é auxiliar ela, tentar no máximo reverter a situação e salvar a vida dela. Então, as decisões e as condutas clínicas, as condutas de saúde devem ser extremamente precisas e devem ser rápidas, tá? Muitas dessas técnicas não vão necessitar de absolutamente nenhum material e outras vão precisar de materiais que a gente pode fazer o improviso. E muitas das vezes a gente vamos ter que improvisar nessas situações de urgência e emergência, tá? Até que o socorro especializado, a ambulância, o SAMU chegue, tá? Eu não posso simplesmente falar para vocês, meninos, numa fratura, o importante é que eu imobilize ela e coloque uma tala no meio da floresta. Que tala que vocês vão ter? Vocês vão ter que improvisar uma tala. E isso eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Meninos, é interessante que vocês utilizem um garrote na hora de fazer um torniquete em situações de decepação ou de hemorragias intensas. Que torniquete, professor, que eu vou ter no meio da rua? Então, vocês vão ter que usar a criatividade e utilizarem o que vocês tiverem para socorrer essas vítimas, tá? E se não tiverem nada, utilizem a mão, utilizem alguma coisa, mas vocês vão ter que prestarem socorro, tá? Então, o primeiro princípio básico é muita ajuda quem não atrapalha, tá, meninos? Porque o que a gente mais vê, e vocês vão concordar comigo, é que quando ocorre uma situação dessa, a pessoa ela está mais preocupada em tirar foto e filmar do que de fato ajudar essa vítima. Vocês concordam ou não? É o que a gente mais vê em situações de acidente, que está lotado de gente, mas verdadeiramente fazendo algo, às vezes tem uma, quando muito tem, tá? O resto está muito preocupado em saber o que aconteceu, filmar e tirar foto, o que se torna extremamente ridículo, gente. A pessoa sangrando, a pessoa morrendo e o outro lá simplesmente fazendo um vídeo, só para ter. Eu não sei qual é o prazer que essas pessoas têm, tá? Mas vocês vão se deparar muito. Chegaram numa cena de acidente, vocês sabem o que fazer, vão fazer, uma das primeiras coisas que vocês vão ter que fazer é a segurança do local. E pode falar para esse pessoal se afastar, que eles vão atrapalhar e eles vão querer ficar buzinando no ouvido de vocês e vão querer estar lá filmando, gravando, gritando. Mande sair de perto, tá? Sejam firmes, grossos mesmo, porque senão não vai funcionar. O foco é salvar a vida, prestar uma assistência a essa vítima, tá? E isso tem que ser de maneira rápida e precisa. Então, vocês não podem ficar a todo momento tirando o foco porque tá cheio de pessoas ao redor fazendo absolutamente nada, tá? Só atrapalhando os senhores. Então, isso já tem que ficar claro aqui logo no início, tá, meninos? A não ser que vocês precisem de ajuda, né? Aí sim.
Gente, a maioria dos acidentes, eles podem ser evitados, tá? Obviamente que existem as famosas fatalidades, que realmente foi um acidente que era algo imprevisto, que não tinha muito o que eu fazer. Mas o cidadão que me sobe num poste de energia sem treinamento nenhum, sem equipamento de segurança para fazer furto de energia, se ele leva um choque elétrico de alta potência, tem uma parada cardiorrespiratória, uma queimadura elétrica, isso poderia ter sido evitado ou não? O que vocês acham? Dava para evitar esse acidente? Hein, meninos? Preciso da participação de vocês. Sim. A pessoa que não sabe nadar e me inventa de entrar no meio da água, uma profundidade enorme, que ela mal consegue colocar o pé no chão e se afoga, daria para evitar esse afogamento? Então, gente, a gente sempre fala que quase todos os acidentes que acontecem são evitáveis. Com medidas simples e às vezes até o uso do bom senso, daria para ser evitado. A grande minoria, de fato, é uma fatalidade, tá? Que de fato não tinha o que acontecer e ela ia acontecer, foi ao acaso, a situação foi essa, aí sim, foi um acidente, tá? Mas, por mais que dê para ser evitado e aconteceu, mesmo assim a gente vai prestar assistência, tá, meninos? Eu não vou falar, tá vendo? Você sabe que você não sabe nadar, troço, por que diabos você me inventa de entrar na água? Não, tá, meninos? Primeiro vocês prestem assistência, salvem essa vida, para depois, posteriormente, se por inflo de ego, vocês quiserem falar para a pessoa, aí é com vocês, tá? Mas o foco nosso é salvar vidas. Mas com certeza sim, quase todas as situações de acidente podem e em teoria deveriam ser evitadas, tá? Por quê? Quase todos esses acidentes se baseiam em 3 palavras básicas que vocês vão ouvir muita e na próxima aula nós vamos discutir bastante sobre elas, tá? Que seria negligência, imprudência e imperícia. Vocês ouviram isso com certeza no curso técnico e quem não ouviu com certeza vai ouvir, tá? Mas o nosso foco aqui, meninos, o que é que vocês não devem fazer de forma alguma? Primeiramente, negligência, né? Omissão de socorro. E segundo, imperícia, vocês inventarem de fazer algo que vocês não sabem fazer. Não sabe fazer? Liga pro SAMU que eles vão ficar orientando vocês. Tá, gente? Mas não cometam de forma alguma uma imperícia. Importante, meninos, tá? O atendimento correto nos primeiros momentos depois da ocorrência de um acidente é fundamental para diminuir o sofrimento da vítima, reduzir os danos para a sua saúde, prevenir sequelas e evitar morte. Aquilo que eu já havia dito para vocês. Quando ocorre um acidente, quando eu tenho toda a situação já ocorrida, eu tenho que agir rápido e eu tenho que ser preciso, justamente para que tudo isso ocorra. E o nosso foco principal é que essa pessoa não venha a falecer. Então eu tenho que preservar a vida. E professor, não é assim de morrer, a pessoa não está de morrer, então tem como eu pelo menos reduzir o sofrimento ou a dor dela com a minha conduta clínica, tá? Então de qualquer maneira eu vou ter que agir de maneira rápida e precisa, tá? Todas essas informações já deveriam ter sido bem divulgadas, né? Como eu já tinha falado para vocês, deveriam ensinar isso para crianças na escola, nós já temos essa possibilidade, tá? Porém, no Brasil, nós não temos nenhuma tradição em primeiros socorros. Em muitos países desenvolvidos, o ensino de técnicas de primeiros socorros é ensinado desde a creche, tá? As criancinhas evitarem um acidente e a ligarem para o serviço de emergência, porque obviamente que ela não vai conseguir fazer muita coisa, mas já é ensinado para ela os números de emergência, elas têm que ligar. E isso vai sendo feito o treinamento durante toda
a educação. Mas infelizmente no Brasil não é dessa maneira, tá? Vamos dar sequência. O que é fundamental que vocês saibam, tá, meninos? O que fazer nos primeiros momentos após a ocorrência de algum acidente, auxiliando a vítima, né? Aquele famoso minuto de ouro que havia discutido com vocês já, tá? Que vocês tenham em mente, que fique claro que não que vocês estão estudando, que vocês estão treinando, não para status, pelo amor de Deus. Não é para falar, eu sou o socorrista. Porque quando eu faço um atendimento mal feito, uma técnica mal executada, eu prejudico ainda mais a saúde da minha vítima. E eu posso até contribuir para a morte dela. Se eu faço uma RCP errada, ela vai morrer na minha frente e não serviu de nada o meu trabalho. Se eu faço uma RCP errada, por exemplo, que é da reanimação cardiopulmonar, a pessoa está com frequência cardíaca residual, eu faço uma compressão totalmente contrária à frequência cardíaca dela e eu mato ela literalmente, tá? Então, vocês têm que colocar na cabeça dos senhores que quando eu presto uma assistência e prego uma técnica de maneira errônea, eu acabo fazendo o efeito contrário daquilo que eu quero, tá? Se o objetivo é salvar a vida, é aliviar o sofrimento, é diminuir a sequela, tudo isso eu posso provocar quando eu não sou bem treinado ou quando eu faço de maneira errônea, tá? Tudo que vocês vão empregar de técnicas, meninos, não é para vocês levarem esses pacientes para o hospital, não. É só enquanto a atenção especializada chega, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão ficar prestando assistência até o SAMU chegar. O SAMU chegou, vocês vão passar as informações e eles vão dar prosseguimento a partir do ponto que vocês pararam, porque eles vão ter equipamentos específicos, eles vão ter toda a estrutura necessária para uma atenção especializada, vão ter medicamentos, vão ter oxigênio, vão ter outros tipos de drogas, tubo para entubar esse paciente. Então, tudo que a gente fizer nessas situações é só enquanto o socorro chega, tá, meninos? Mas isso não tira o mérito, tá? Porque tudo que vocês fizerem até o SAMU chegar vai ser, sim, imprescindível para a vida desse acidentado, tá, senhores? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo até aqui. Tá, perfeito. Vamos dar prosseguimento. Vamos lá. Senhores, no nosso Código Penal brasileiro, o que é o Código Penal? É tudo aquilo que pode colocar uma pessoa dentro da prisão. Nós temos um livro enorme que o pessoal do direito utiliza, tá? Para fazer os juízes utilizam para fazer os julgamentos, enfim. No artigo 135, ele é claro e específico. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoas em perigo iminente de sofrer um acidente quando você tem condições de prestar essa assistência e prestar esse socorro, é crime, omissão de socorro. Quando vocês terminarem esse curso, passarem diante de uma situação de um acidente, uma pessoa passar mal, uma pessoa ter uma parada cardiorrespiratória, uma fratura e vocês não fazerem nada, ou vocês omitirem que vocês sabem o que fazer, vocês vão ser penalizados, tá? Vocês irão estar cometendo crime e ferindo o nosso Código Penal. Para vocês terem ideia um pouquinho da enrascada que vocês se meteram, tá? Todo mundo que tem treinamento em primeiros socorros ou que é da saúde é obrigado a prestar essa assistência. Se tiver alguém fazendo lá, acompanhe. Vocês podem muito bem falar, professor, estava atrasado, aconteceu um acidente e eu vim. Gente, não façam isso. Quando vocês se formarem, vocês vão poder perder o Corém de vocês, o registro profissional, e agora que vocês estão recebendo treinamento, vocês podem ser penalizados pelo Código Penal, tá? Mas professor, eu sabia o que fazer, mas
eu travei, fiquei com medo. Problema seu. Você tinha treinamento para isso. A única coisa que você não pode fazer é não ter treinamento nenhum, que não é o caso de vocês, porque vocês irão ter, ir lá e fazer alguma coisa que prejudique essa vítima. Mas a partir do momento que você fez o treinamento, não importa se você ficou nervoso, não importa se você tem segurança, tá? Você é obrigado a prestar essa assistência. Isso está em lei, tá, meninos? Quem chama por auxílio especializado, por exemplo, já está prestando algum tipo de socorro. Vocês passaram, ou alguém passou numa cena de acidente e chamou o SAMU. E isso já envolve e já é considerado prestação de socorro, tá, meninos? Só o simples fato de ligar para o SAMU já enquadra como assistência, tá? E a pessoa que ligou tem que ficar lá até o SAMU chegar, tá? Não é ligar para o SAMU e sair da cena de acidentes, não. E não caiam nessa, principalmente quando vocês se formarem, tá? Dica que eu dou. Não caiam naquela que eu tô atrasado, eu vou passar rapidinho e ninguém vai ver. Meninos, eu garanto para vocês. Rio Branco é pequeno, pessoal da saúde não se suporta, a grande maioria, e para ferrar um com o outro, eles fazem o possível, tá? Infelizmente é a nossa realidade. Então não caiam na ilusão que ninguém vai ver. Sempre vai ter alguém para ver, tá? Eu garanto para vocês que sempre alguém vai saber que vocês fazem o curso técnico, que vocês fizeram o curso de primeiros socorros e posteriormente que vocês se formaram e que vocês vão prestar essa assistência. E além do processo penal, do processo criminal, vocês ainda vão ser penalizados pelo Corém. Tá? E o Corém, ele não perdoa esse tipo de coisa, nosso Conselho Regional de Enfermagem. Tá, meninos? Então não caiam na ilusão que ninguém vai ver. Eu garanto para vocês que alguém vai ver. Os aspectos gerais da prestação de primeiros socorros, tá? Como eu já havia dito para vocês, gente, apenas solidariedade, a vontade de ajudar não serve, tá? É preciso que vocês dominem essas técnicas que eu vou ensinar para vocês, tá? Por isso que muitas das vezes que eu já havia dito para vocês e repito novamente, quem não tem mínima noção do que fazer, não faz. Chama o SAMU e fica lá, mas não faz, tá? É preciso que vocês dominem essas técnicas de primeiros socorros. Assim, muitos pensam, e acredito que seja até o pensamento de vocês, meninos, que na hora da emergência mesmo, na hora do vamos ver, vocês não vão ter coragem de ir ou não vão ter habilidade suficiente. Gente, eu fiz um curso só de 40 horas, o paciente parou aqui na minha frente e eu acho que isso não é o suficiente. Meninos, é o suficiente, eu garanto para vocês, tá? O que vocês aprenderem aqui, vocês vão conseguir sim, estarão aptos sim a prestarem esse tipo de socorro, tá? E se tiver com medo, vai com medo mesmo, tá? O importante é salvar essa vida, tá? E ela sempre vai ser útil. Quando vocês menos imaginarem, essas técnicas vão ser úteis para vocês. Para vocês terem uma ideia, muitos anos atrás, quando eu iniciei a faculdade, que a gente foi fazer o primeiro curso de primeiros socorros na UFAC, junto com o pessoal da medicina, quando a gente saiu, para parecer uma coisa, quando a gente saiu da faculdade, saímos da UFAC, botamos o pé naquela principal, houve um acidente de trânsito com fratura exposta. Tínhamos acabado de ver essa técnica, tá? Parece um chama que vocês vão ter. Vocês vão ver muito isso. E obviamente que nós já éramos obrigados a prestar essa assistência. Primeiro que, assim como vocês, eu era aluno de saúde. E assim como vocês, eu já tinha recebido o treinamento de primeiros socorros, tá? Então, vocês, apesar de estarem muitas vezes com medo, vão ter que prestar de qualquer maneira, tá? Essa assistência. Vamos lá. O que são primeiros socorros, para vocês entenderem, tá? Aqui nós temos uma definição clara, tá? Primeiros socorros são procedimentos iniciais e imediatos. Por isso que eu disse técnica rápida e precisa, inicial e imediato, tá? Que devem ser aplicados à vítima
foi de ambiente hospitalar para garantir a vida desse cidadão, manter os sinais vitais. Então é interessante que vocês saibam os sinais vitais, tá? Se não souberem, vocês ainda vão saber, tá? Não se preocupem quanto a isso. Evitar agravamentos do quadro e ficar lá até que ela receba a assistência definitiva, né? Até que o SAMU, o Corpo de Bombeiros, consiga chegar para fazer o correto transporte e mobilização desse cidadão. Socorrista. Quem é o socorrista? O nome do profissional especializado em atendimento de emergência. Isso pode ser multiprofissional. Dentro do hospital, todo mundo que é da área da saúde, que recebeu treinamento, é socorrista, tá, meninos? Não é apenas o médico, não é apenas o enfermeiro. Se o porteiro fez curso de primeiros socorros, ele é socorrista, tá? Então, assim como vocês que ainda estão se formando e tiverem treinamento adequado e certificação para serem socorristas, vocês também serão socorristas, tá? Mas se vocês não tiverem essa certificação, que eu não estou dizendo aqui que é o curso, tá? Tem uma certificação específica para socorristas. A pessoa não pode ser chamada de socorrista. Sempre que possível, meninos, preferir o atendimento dos socorristas ou dos paramédicos, tá? Se você tem por perto um hospital, contacte ele imediatamente para depois você começar a sua assistência, tá? Não achem que aquilo que vocês aprenderem aqui vai ser o suficiente, mas vai servir para muita coisa, tá? Não se preocupe, porque como eu já disse para vocês, eles vão ter ambulância, eles vão ter material, vão ter drogas, enfim, vão ter todo um aparato para prestar uma assistência mais intensiva para esses pacientes, que de fato agora vai ser paciente porque serão hospitalizados. Nos aspectos gerais, quando que eu devo prestar socorro, senhores? Sempre que a vítima não esteja em condições de cuidar de si mesmo. Se acontecer um acidente ou alguma situação que eu identifico que essa pessoa, em hipótese nenhuma, ela vai conseguir se ajudar ou prestar um socorro a si mesmo ou cuidar da própria saúde, aí sim a gente entra, tá? Toda vez que isso acontecer, nós temos que prestar socorro. Aí é que tá, meninos. Isso pode parecer óbvio, mas em todo acidente que tem, pelo que eu já vi até hoje, nunca que a pessoa vai conseguir se ajudar sozinha, sempre vai precisar de ajuda de alguém. Então, sempre vai ser necessária a nossa conduta, tá, senhores? Para isso, vocês vão chegar numa situação, numa cena de acidente ou em alguma daquelas situações que eu mostrei para vocês na apostila que vocês vão estudar, classificar aquilo que vocês estão vendo em dois grandes grupos, como uma urgência ou como uma emergência. Tem que ficar claro na cabeça de vocês o que é uma urgência e o que é uma emergência, para vocês olharem para a situação, olharem para a cena do acidente e já saberem o que fazer, se aquilo é uma urgência, se aquilo é uma emergência, para na hora de vocês darem as informações para a atenção especializada, que no nosso caso é o SAMU, eles saberem qual ambulância mandar. Se eu falar que é uma urgência, o paciente, olha, ele está aqui, está caído, mas está bem, eles vão mandar uma ambulância que pode demorar 30, 40 minutos para chegar. Mas basta eles falarem, olha, é uma emergência, tá? A situação está assim, 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 eles vão mandar 01 para vocês, dependendo do caso, tá? Aqui tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem dentro daquela ambulância. E vai ser muito mais rápido, tá? Então, o que seria uma urgência? Uma ocorrência imprevista no campo da saúde, com ou sem risco potencial de vida, que demanda assistência médica imediata, tá? A pessoa está mal, mas eu sei que por mais que ela esteja mal, ela não vai morrer naquele segundo, tá? Isso seria uma urgência, para ficar mais claro para vocês. E uma emergência é uma condição ou um agravo de saúde que tem risco eminente de morte, tá? Enquanto uma urgência é grave, mas eu posso esperar, numa emergência eu não posso esperar nada, tá? Então, se vier ambulância para uma emergência, tem que ser uma 01, uma 02, uma 03, tá? Se não tiver risco iminente de morte, pode ter sofrimento intenso, por exemplo, uma fratura exposta que não tem uma hemorragia. Essa pessoa não vai morrer porque não tem hemorragia, mas
Imagina vocês a dor de uma fratura exposta. Então, ainda é classificado como uma emergência, tá? Então, a assistência médica tem que ser imediata, não pode esperar nada, tá, meninos? Enquanto uma urgência, eu, assim, de fato, apesar de toda a situação, eu ainda tenho tempo de esperar um pouquinho, tá? Ficou claro para vocês o que é uma urgência e o que é uma emergência? Se não ficou, gravem assim. Urgência eu posso esperar um pouco, obviamente que pouco, e emergência eu não posso esperar absolutamente nada. Uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória no meio da rua, tá? No meio da rua, para vocês classificariam isso como uma urgência ou como uma emergência? Hein, senhores? Eu preciso saber se vocês estão entendendo, senão a gente precisa retomar. Por mim tá tranquilo, professor, tô Tá? entendendo. Mas uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória no meio da rua, você classifica isso como uma urgência ou como uma emergência? Calma aí só um pouquinho, professor, só um minutinho. Emergência. Emergência. Isso mesmo, os meninos já estão escrevendo aqui também. Tá? Emergência, não posso esperar nem um minuto, então é emergência. A pessoa que tem uma crise convulsiva, ela entra em convulsão, daí ela para, daqui a 10 minutos ela tem de novo, isso é uma urgência ou uma emergência? Crise convulsiva, muitas vezes a gente classifica só como urgência, tá, meninos? Porque a pessoa tem aquela convulsão, daí ela para. É só uma pane no sistema elétrico do sistema nervoso central, tá? Daí ela volta ao normal. Se vocês verem, você só tem que... Eu vou mostrar para vocês como que se trata esse tipo de paciente. Mas depois, 2, 3 minutos depois, ela sai como se nada tivesse acontecido. Tá? Principalmente quem tem epilepsia. Então, muitas das vezes, se a pessoa não tem uma parada cardiorrespiratória, o engasgo é classificado só como urgência. E o engasgo, vocês classificariam como urgência ou emergência? Dá para esperar ou tem que ser imediato? Emergência. Engasgo é emergência, tá? Perfeito. Um afogamento, urgência ou emergência? Emergência também. Emergência também. Uma queimadura de segundo grau, que só formou bolha, urgência ou emergência? Urgência. Urgência. Perfeito. Então eu acredito que vocês tenham pego, né? Ficou claro para vocês o que é uma urgência e o que é uma emergência. Por que isso? Para quando vocês chegarem na situação, na cena do acidente de vocês saberem se aquilo é uma urgência, se aquilo é uma emergência e falar para o SAMU, tá? Alguém aqui não entendeu ou ficou claro para todos? Ficou claro? Perfeito, então. Vamos lá. Aspectos gerais dos primeiros socorros. Meninos, uma coisa que eu vou dizer agora, eu espero que vocês não esqueçam em nenhuma das situações. Toda vez que eu for prestar assistência a um acidente ou algo do tipo assim, o primeiro lugar, a prioridade vai ser a sua vida, tá? A sua vida. Não arrisquem a vida de vocês para salvar outra. Obviamente que vocês têm que salvar, mas dentro das possibilidades dos senhores. Porque senão, se você se coloca numa situação de risco, você com certeza vai se tornar outra vítima, tá? Então a gente sempre diz que em primeiro lugar está a vida do socorrista, tá? Para que ele não se torne outra vítima. E outra, se esse socorrista se tornar vítima, quem é que vai salvar a primeira vítima? Então, a prioridade sempre vai ser a vida do socorrista, tá, meninos? Vocês vão ter que tomar todas as precauções do mundo para depois prestarem assistência, tá? Não confundam
primeiros socorros com egocentrismo e com heroísmo, tá? A vida do socorrista em primeiro lugar. Vocês vão ver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa foi vítima de bala de fogo. Ela levou um tiro e, obviamente, que ela tá com hemorragia, ela tá com uma dor intensa, e vocês vão aprender a trabalhar com hemorragias e vocês, obviamente, estarão aptos a tratar daquela situação. Sim ou não? Uma hemorragia, uma pessoa levou um tiro, vocês vão conseguir, né? Estancar essa hemorragia, e eu vou mostrar para vocês na aula que vem como que vocês vão fazer isso. Aí sim, vocês podem ir. Agora, se a pessoa levou um tiro e tá tendo um tiroteio ainda, vocês vão se meter no meio do tiroteio só para salvar aquela pessoa? Sim ou não? Não mesmo. Então, que fique claro para os senhores, a vida do socorrista é prioridade, porque senão ele vai acabar se tornando outra vítima, tá, meninos? Na mesma coisa, vítimas de afogamento. Se você não sabe nadar, a pessoa está se afogando, você vai se tacar no meio da água para ajudar ela porque ela está se afogando? Não. O que vocês podem fazer? Pode pedir para alguém que sabe nadar, obviamente tirar essa pessoa da água para você conseguir prestar os primeiros socorros, tá? Vida do socorrista sempre em primeiro lugar. Isso ficou claro? Claríssimo. Perfeito. Vamos lá. Por que eu tenho que fazer isso? Para evitar lesões corporais ao socorrista e evitar suas contaminações por agentes biológicos, substâncias tóxicas, radioativas, presentes no corpo, no sangue e nas secreções da vítima. Se você sabe que a pessoa, por exemplo, tem alguma IST, uma AIDS, uma sífilis, uma hepatite, e ela está sangrando e você está com um corte na mão, não tem luva, você vai colocar a sua mão para estancar aquela hemorragia? Não. Não, porque você vai estar se expondo a um risco biológico, tá? Houve um acidente numa fábrica de oxigênio, uma fábrica de envasamento que pode explodir a qualquer momento. Vocês vão entrar lá dentro para tirar essa pessoa e prestar os primeiros socorros lá dentro? Sim ou não? Não. Não, porque também vocês vão estar se colocando em perigo. Muitas das vezes o bombeiro vai chegar, vai tirar essa pessoa e você vai poder prestar assistência. E eles também têm curso de primeiros socorros, então vocês podem auxiliar, tá, meninos? Então, não confundam de forma alguma primeiros socorros com heroísmo, tá? Se o local do socorro oferecer riscos que não possam ser neutralizados, remover a vítima para um local seguro, se possível. Como eu já disse para vocês, se tiver um tiroteio, vocês vão se meter no meio do tiroteio para salvar a pessoa, né? Porque senão vocês vão virar a vítima também, tá? Mas se vocês não sabem nadar, a pessoa se afogou e uma terceira tirou ela de dentro da água, aí sim, vocês podem prestar esses primeiros socorros sem problema nenhum, tá? Nós não temos patente militar, tá? Porque eu já vi muito enfermeiros se metendo nesses locais e acabando levando tiro também, tá? Tomem cuidado com isso. Se professor, pois não. Muitas das vezes assim, acontecem esses acidentes, mas quando se trata de alguém tipo filho, algum parente, a gente age por impulso. Por impulso, a gente nem pensa, quando vê, você já tá lá enfiado no acidente, no negócio. Que arraste. Só que que arraste essa pessoa pelo menos, só puxe ela para outro canto e preste assistência, porque isso dá para fazer, tá? Foi um acidente no meio da rua, no meio da estrada. Gente, se vocês não sinalizarem o local, vai acontecer outro acidente. E o carro pode vir outro carro e bater em você. Então sinalize o local, isole ele direitinho para depois você conseguir prestar assistência, tá? Que fique claro que vocês não podem colocar a vida de vocês em risco, e se a situação for de risco e se for possível tirar a vítima desse local para vocês conseguirem prestar a assistência de maneira adequada, tá?
E quase sempre, como eu disse para vocês, se necessário, aqui está escrito se necessário, mas quase sempre a gente vai ter que fazer isso, principalmente quando for no meio da rua, improvisar material, tá? Que proteja os senhores. Por exemplo, vocês não têm luva? Tem uma sacola, enfia a mão dentro de uma sacola plástica e presta assistência numa hemorragia, numa RCP. Vocês vão ter que fazer respiração boca a boca para ventilar esse pessoal. Vocês não precisam, vocês não são obrigados a fazerem isso se vocês não quiserem e se isso oferecer risco para vocês. Mas dá para a gente colocar um plástico na boca da pessoa, fazer um buraquinho e improvisar. Tudo vai ser questão de improviso, que eu também vou ensinar vocês a improvisarem, tá? Sacola plástica tem em todo lugar, no meio da rua, tá? Então dá para vocês usarem, tá? Dá para utilizar a roupa da pessoa para fazer torniquete, para estancar a hemorragia, tá? Então vai valer muito do raciocínio lógico e da capacidade dos senhores de improvisar, tá? Mas na hora tem gente que fica tão nervosa que não consegue pensar em nada, tá? Então eu já vou dar algumas opções para vocês fazerem improviso também, tá? Em caso de acidente, como eu já havia dito para vocês, sinalizar e isolar a área para que não ocorra outro acidente ou que a pessoa acidentada não seja você, tá? Principalmente em estradas. Quase todos os veículos, quem aqui dirige sabe que existe sim, e eu não lembro se é obrigatório, material para indicar, né, aqueles famosos triângulos. Utilize o que vocês quiserem para isolar essa área de acidente. Galho de árvore, enfim, o que vocês tiverem em mão para vocês delimitarem aquele espaço e não se tornarem vítima, tá? Outro carro vir e se chocar também com os senhores. Mas tudo aqui vocês vão fazer na prática, tá, meninos? Não se preocupe que aqui é só o iniciozinho da introdução. Não. É importante sempre ter em mente os 10 mandamentos do socorrista, que isso eu vou passar para vocês hoje e vocês vão estudar a semana todinha, porque no sábado que vem, quando eu começar a ensinar técnica para vocês, vocês já tem que ter na cabeça os 10 mandamentos dos socorristas, tá, meninos? Vamos fechar esse compromisso agora, tá? Vocês vão revisar isso e vão ter isso de cabeça até sábado. Será que é possível? Tá? Para vocês, eu vou enviar para vocês esse material também, tá? Para vocês revisarem. O que são esses 10 mandamentos? Primeiro de tudo, manter a calma. Não adianta nada você ver o acidente, se desesperar, que você vai travar, você não vai conseguir fazer nada, não vai prestar assistência, não vai conseguir nem lembrar o número do SAMU, tá? Quem aqui sabe o número do SAMU? Hein, senhores? Professor, eu sempre fiquei em dúvida. Essa semana mesmo eu tive que ligar e eu tentava lembrar, na hora deu um branco, ligava, aí até que eu liguei 190, pra polícia. 191, eu saí ligando todos 190, 91, 92, até que eu acertei o do SAMU. Daí lembra qual foi? Se era 92, 93? Mas lembra se era o 91, 92 ou 93? O 91. 191. 191, isso mesmo, tá? O 190 é da polícia, tá, meninos? Mas é o que eu digo pra você, eu sempre digo pros meninos. Eu vou colocar enorme, tá? No próximo slide o número do SAMU pra vocês. Professor, eu entrei em pânico. Eu não lembrei se era 190, 191, 192. Disca qualquer um. Disca qualquer um desses que vocês lembrarem que eles vão redirecionar, tá? Eles vão falar para vocês qual é o número certo. Eles não falaram isso ou não? Quando você ligou pro... Sim, quando eu liguei pro 190, eles falaram que não era do SAMU e me deram o número do SAMU, 191. Isso. Mas o SAMU... Eles foram bem prestativos. O SAMU é 192, tá? 191, salvo engano, é dos bombeiros. Eu só vou confirmar com vocês aqui. É verdade. É dos bombeiros, tá? 192 mesmo. Por isso que eu sempre confundo, mas deu certo. 192 é SAMU, 191 é bombeiro, 192 é SAMU. Mas eu vou colocar no slide de vocês, tá? É enorme para vocês não confundirem. Mas na dúvida, como eu já disse para vocês, tá? O
o número que vocês lembrarem, vocês coloquem, tá? Que eles vão indicar para vocês. 93 é bombeiro. Lá. Primeiro de tudo, primeiro mandamento, manter a calma. Segundo, ter sempre em mente a segunda em ordem de segurança. Você é a prioridade, como eu já disse para vocês. Depois vem a sua equipe. E por último, a vítima, tá? Porque nós não queremos gerar novas vítimas. Mas isso é feito tão rápido, meninos, o isolamento de local, que quando vocês verem, vocês já isolaram o local, já ligaram o 92 para o SAMU. Se não lembrar do SAMU, liga o 93 para o bombeiro, liga 190 para a polícia e já vai começar a prestar assistência. Isso é segundos, tá? Vocês vão ver que com a prática vocês vão fazer isso em segundos. Ao socorrer, vocês têm que obrigatoriamente ligar para o atendimento pré-hospitalar, tá? Corpo de Bombeiros, o pronto-socorro ou o SAMU, tá? Não coloquem na cabeça de vocês, não imaginem que vocês vão resolver a situação. Antes de começar, já liga 192 para o SAMU. Ligou para o SAMU, aí sim, já pode começar, tá? Porque às vezes a gente fala, é uma coisa simples, dá para me segurar por aqui e a pessoa ir para o hospital de carro. Sempre liga para o SAMU, tá, menino? Sempre chame socorro primeiro antes de vocês iniciarem. Esse é o terceiro mandamento do socorrista, tá? O quarto, meninos, antes de vocês agir, sempre verifique se há risco no local, para você ou para sua equipe. Tá? Quinto mandamento, sempre manter o bom senso. Bom senso é que eu estou discutindo com vocês desde 7 horas da manhã, tá? Então mantenham sempre o bom senso, até onde vocês podem ir, até onde vocês conseguem fazer, não se colocarem de forma alguma em risco, tá? Porque muita gente faz isso só para depois ser chamada de herói, tá? Tomem muito cuidado, porque uma dessa vocês podem acabar se tornando a vítima ou matando a pessoa, tá? Terminando de matar ela. O sexto mandamento do socorrista diz que vocês têm que manter o espírito de liderança, afastando os curiosos no local, que vão querer atrapalhar o serviço de vocês. Vão estar lá só para ficar gritando, para ficar falando, para ficar tirando foto e para ficar filmando, tá? Chega assim, eu sou socorrista, protejam o local, liguem 192 para o SAMU e saiam de perto. Sejam firmes, tá? Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem pedir uma ajuda para imobilizar, uma ajuda para transportar essa vítima, tá? Mas mantenham o espírito de liderança dos senhores. Nessas que vocês que estão iniciando agora acabam ficando muito nervosos, começam a gaguejar e não tem essa conduta, tá? Mas nós vamos treinar isso em algumas simulações que nós vamos fazer, que vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá? Vocês vão distribuir as tarefas, né? Como eu já falei para vocês, né? Um ligar para o SAMU, um proteger o local, um ajudar vocês a remover essa vítima, enfim, tá? E remover esses curiosos, tá? Se tiver alguém da família, pode deixar perto, mas não tão perto, porque, por exemplo, se for uma mãe, ela vai entrar em desespero e vai atrapalhar vocês também, tá? Então, tomem cuidado também. Distribuam as tarefas e mantenham o espírito de liderança na hora de prestar essa assistência. Oitavo lugar, vocês devem evitar atitudes impeditivas. Por exemplo, vocês não podem ir no calor da emoção, tá? Sejam e estejam sempre calmos, porque uma atitude impulsiva de vocês, um nervosismo, vocês podem não desenvolver uma técnica errada ou simplesmente acabar contribuindo para o óbito dessa vítima, tá? Eu não posso falar que vocês são o culpado porque a pessoa já foi acidentada, né? Ela já está numa situação de risco de vida, mas você pode contribuir para a morte dela, tá? Então, se precisar, fecha o olho, respira e vai, tá? Não tomem atitudes precipitadas nunca. Caso aqui que o caos reina, que eu vou tentar fazer uma simulação legalzinha com vocês no último dia de curso, tá? Caso haja várias vítimas, meninos,
Nós devemos saber priorizar. Eu vou ensinar vocês a priorizar. Se um quebrou a perna, mas está gritando e falando com você, o outro está só desmaiado e um terceiro teve rompimento de artéria, que o sangue está jorrando, tudo no mesmo acidente, não entre em pânico. Avaliem rápido. Eu vou ensinar vocês a avaliarem rápido e verifiquem quem vocês vão atender primeiro, tá? Dessas 3 pessoas, o que teve a fratura, mas está bem, só está com muita dor. O outro só desmaiou e o terceiro está com hemorragia. Qual que vocês atenderiam primeiro? O da hemorragia? O da hemorragia. Então, na mesma situação, várias vítimas, vocês vão ter que ter o senso crítico e saber quem atender primeiro. Se tiver só você, obviamente, se tiver mais gente que saiba o primeiros socorros, dá para vocês ir delegando. Olha, eu fico com esse daqui, você com esse, você com aquele. Se a pessoa está com hemorragia, se a outra está com uma parada cardiorrespiratória e se um terceiro está apenas com uma fratura, quem vocês iriam atender primeiro? A carga respiratória. A cardiorrespiratória, tá? Que a hemorragia vocês podem simplesmente falar para alguém só comprimir enquanto vocês estão fazendo a reanimação cardiopulmonar, tá? A cardiorrespiratória sempre vai estar em primeiro lugar, tá, senhores? Então, quando tem muitas vítimas, vocês ainda vão ter que decidir quem atender primeiro, tá? Ainda complica mais ainda a vida dos senhores. E que fique claro, 10º e último mandamento, socorrista e não herói, tá? A vida do socorrista sempre em primeiro lugar, tá? Se a pessoa tá com uma hemorragia e ela tá num carro em chamas, você vai entrar nesse carro para ajudar nessa hemorragia? Não. Não, porque a sua vida é a prioridade, tá, meninos? Vocês podem enviar para o bombeiro, eles apagarem e vocês conseguirem desempenhar a técnica de vocês. Espero que eu repeti várias vezes, tá? Espero que isso tenha ficado claro para os senhores. Eu preciso que durante essa semana vocês revisem esses 10 pontos para a gente discutir as técnicas no próximo sábado e que isso já esteja na cabeça de vocês, tá? Eu vou mandar isso para vocês e vocês vão revisar. Os aspectos gerais, tá? Os acidentes, eles podem ter as inúmeras causas na hora da gente classificar, tá? Podem ser acidentes de trânsito, como por exemplo, um atropelamento ou uma colisão. Pode ser acidentes com animais peçonhentos, com cobra, aranha, escorpiões e algumas lagartas que tem. Pode ser intoxicação por medicamentos, pode ser acidentais, quando a pessoa simplesmente ela tomou um medicamento que ela não sabia ou numa dose maior que ela não sabia. Daí é uma intoxicação medicamentosa não acidental. E eu tenho as intencionais, que é quando a pessoa tenta suicídio com medicamentos, tá? O que vocês vão fazer com essas vítimas? Nós vamos discutir isso também na próxima aula, tá? Nós temos intoxicação alcoólica, que muitas das vezes essas vítimas elas não são levadas a sério, né? A pessoa bebe, tem uma intoxicação alcoólica, o socorrista não dá credibilidade, às vezes o próprio SAMU não dá credibilidade, mas uma pessoa dessa pode entrar em coma alcoólico, tá, senhores? Então a assistência tem que ser prestada da mesma maneira que se fosse uma parada cardiorrespiratória. A assistência precisa e rápida, tá? Não envolva nenhum tipo de conceito ou preconceito que vocês tenham aqui, tá? Não interessa o que vocês acham ou deixam de achar. A vida vai ser prioridade, tá, meninos? Então, até essas vítimas de intoxicação alcoólica nós temos que prestar assistência. Acidentes de trabalho, né, que de fato podem acontecer em todos os ambientes aqui, é evitável, como eu disse para vocês, quase todos os acidentes são evitáveis. Inclusive, algumas empresas têm núcleos de segurança do trabalho só para dar treinamento de como evitar esses acidentes. Os senhores que vão trabalhar nos hospitais tiveram aulas de biossegurança, de como evitar acidente dentro do hospital, tá? Tudo isso é acidente de trabalho, mas às vezes acontece e a gente também tem que prestar essas assistências, tá? Nos acidentes de trabalho, eles podem ser químico, né? Uma intoxicação por qualquer substância química, seja ela uma substância, um ácido, um básico, solvente.
Isso é para aquelas pessoas que se envolvem. Nós da área da saúde trabalhamos com substâncias químicas? Sim ou não? Sim. Sim, então a gente também pode ser vítima de um acidente químico, né? Mas uma pessoa que trabalha numa fábrica, por exemplo, tem mais risco do que a gente, tá? Agentes biológicos, contaminação que seria a contaminação por vírus, bactérias, protozoários, fungos, enfim, todos os tipos de micro-organismos. Nós da saúde estamos super expostos a isso, tá? Então nós temos acidentes de trabalho de tipo biológico, acidentes do tipo físico, que é choque elétrico, calor excessivo, frio excessivo, que são as queimaduras, e as geladuras, que vocês vão ver também, que gelo também queima, mas é um tipo específico de queimadura que a gente chama de geladura. O que a gente tem que fazer, tá? Fraturas, que pode ocorrer sempre, quedas, ocorre bastante. O que tem que ficar na cabeça de vocês é que tudo isso pode ser evitável, ou a grande maioria, tá? Essas quedas podem ser com ou sem fratura, e se tiver fratura, essa fratura pode ser exposta ou não exposta. Daí eu vou mostrar para vocês o que fazer numa fratura exposta e o que fazer numa fratura não exposta, numa luxação. Escoriação, que seria aquelas raladuras superficiais, né? Que mesmo por ser superficial, a gente ainda tem que prestar uma assistência, tá? Um ferimento fechado com hematoma, uma hemorragia interna, um ferimento aberto que tem que você vê o sangue saindo do corpo da vítima, dos senhores, vocês identificarem se esse sangramento é de uma veia, se é de uma artéria, se é de uma grande quantidade que a pessoa vai entrar em choque, se é de uma pequena quantidade, tá? E tudo isso, meninos, é o básico e a nossa introdução, tá? Só a introdução para que na próxima aula, quando eu falar situação tal, em afogamento você vai fazer isso, em queimadura você vai fazer isso. Antes de eu começar a discutir essas situações, esses casos clínicos, vocês têm que ter em mente essa parte introdutória, principalmente essa parte dos 10 mandamentos do socorrista. Ficou claro para os senhores alguma dúvida? Essa comissão interna, a CIPA, que eles têm nas empresas, isso eu já vi já. Hein, meninos? Alguma dúvida até aqui ou ficou claro? Para mim tá claro. Tá. Daí eu vou mandar o material para vocês, tá? Vocês vão revisar. Daí no próximo sábado nós vamos ter uma aula bem mais extensa, tá? De todas aquelas situações que tem na nossa apostila, tá? E posteriormente, no terceiro e quarto sábado, no CTA, aqui nas aulas práticas, tá? Tranquilo para vocês? Pode ser assim? Podemos fazer dessa maneira? Tranquilo. Por mim tá ótimo. Tá? E quanto ao horário que eu perguntei para vocês, pode ser esse mesmo? Vocês querem um pouquinho mais tarde? Um pouquinho mais cedo eu acho que vocês não vão querer, não, mas um pouquinho mais tarde. Eu estou falando por mim, né? Esse horário tá ótimo, porque quanto mais cedo termina cedo. Ou começar, mais cedo termina. Perfeito, então, tá, meninos? Eu vou mandar o material para vocês agora, vocês podem ir revisando. E qualquer dúvida durante a semana vocês podem me procurar, tá? Eu tô lá no grupo, vocês podem mandar mensagem no PV ou lá no grupo mesmo que eu respondo os senhores também, tá? Sobre o que nós vimos até agora, tá? Não se desesperem sobre o que nós vamos ver sábado que vem ainda, porque vai ter oportunidade, momento oportuno para tudo, tá? Tô à disposição de todos, qualquer dúvida, esclarecimento, tô aqui, tá?